ainda desprovidos de qualquer iniciativa de evangelização. Vai lá no stand e pede mais informações. Nós queremos agora chamar o pastor Thomas Littes, diretor do Seminário Juvep, que oferece, além da capacitação teológica para vocacionados para o ministério pastoral, para o exercício de outros ministérios na liderança da igreja local, também o curso de preparo missionário transcultural. Então, nós louvamos a Deus pela vida do pastor Thomas, sua esposa e família, que tem sido uma bênção na Missão Juvep para a obra missionária aqui na região Nordeste e tem repercutido em muitos outros lugares do Brasil e do mundo. Então, pastor Thomas, que Deus lhe use com graça e unção para a glória dele. Amém. Bom dia, queridos. A graça e a paz. Que alegria termos esse momento juntos aqui, refletirmos um pouco sobre o desafio do preparo e do envio de missionários, de pastores, de plantadores de igrejas do sertão às nações. E logo no começo eu gostaria de mostrar um videozinho curtinho sobre o seminário. Para quem não conhece, nós estamos situados ali na base da Missão Juvep, em Cabedelo, na Grande João Pessoa. Se você estiver próximo de João Pessoa, não deixe de tomar um cafezinho com a gente. Estamos bem pertinho da Praia de Intermares, então um lugar muito agradável, muito gostoso e um lugar abençoado que Deus tem usado para preparar homens e mulheres, pastores, plantadores de igrejas, missionários que estão trabalhando ao redor do mundo. Hoje temos ex-alunos em todos os continentes, na grande maioria dos países da América Latina, da Europa, em vários países da África e na Ásia também. Então vamos dar uma olhadinha nesse vídeo da missão do Seminário Juvep. Tem alguém pode mostrar isso? Vídeo do Seminário Juvep. Já imaginou se preparar com excelência para o ministério, onde você é recebido em um ambiente acolhedor, com uma infraestrutura maravilhosa e professores experientes e bem capacitados? Um lugar onde sua formação vai muito além do conteúdo de sala de aula. Estudar no Seminário Juvep é mais do que adquirir conhecimento. É viver um ambiente acolhedor, onde cada estudante é acompanhado de perto por professores e mentores experientes e apaixonados pela missão. Aqui, oferecemos formação ministerial e missionária sólida, através de vários cursos. Se Deus te chamou, prepare-se com excelência. No Seminário Juvep, sua vocação encontra o caminho certo. Então, está pronto para dar o próximo passo? O Seminário Juvep é muito mais do que você imagina. Que joia! Esse é o Seminário Juvep. Eu queria pedir a PowerPoint que foi enviado, se você pudessem abri-la. Queria destacar 2 programas de forma especial. A PowerPoint, por favor. 2 programas de forma especial, exatamente. Temos aqui alguns programas de pré-campo, de preparo pré-campo. Então, você que ontem levantou aqui, percebeu que Deus está te vocacionando, está te chamando para o campo missionário. Nós temos diversos programas pré-campo específicos para a sua formação. Formação ministerial em teologia, missões. O próximo slide são os estudos avançados em missões transculturais.
Temos também um programa de aquisição de línguas, que é o próximo slide. Se você vai trabalhar fora do país, você precisa aprender inglês, você precisa ter o inglês como ferramenta ministerial. Mas de forma muito especial, eu queria enfatizar hoje esse programa aqui. Líderes, formação de líderes por extensão. E esse é o primeiro lugar que nós estamos lançando este programa para a igreja sertaneja. Nós sentimos necessidade de oferecer uma formação acessível, de baixo custo, que utilize o melhor da tecnologia de ensino à distância com o melhor do ensino presencial, dentro da realidade da tua igreja local, especialmente em contextos rurais ou em contextos sertanejos. E para isso, nós formamos esse programa, chama Formação de Líderes por Extensão. Ele acontece durante 2 anos e meio, na tua igreja, onde você, pastor, é o facilitador deste programa. Você recebe o treinamento nosso pelo seminário e você vai, junto com aqueles teus 4, 5, 6 líderes da igreja que você quer formar, receber a trilha pedagógica numa plataforma de ensino, junto com vídeos aulas, junto com livro-texto, e você vai acompanhar estes teus líderes até chegarem a uma formação após 2 anos e meio, oferecendo práticas ministeriais, mentoria e o acompanhamento nessa caminhada rumo à formação desses líderes. Então, nós estamos lançando este programa para o ano de 2026, estamos trabalhando intensamente, já na fase final da matriz curricular, da gravação das videoaulas, do material impresso, e nós estamos colhendo contatos de pastores, de igrejas que queiram formar um micropolo na sua igreja para fazerem parte dessa primeira turma da formação de líderes por extensão. Se você tiver interesse, passa lá no stand do seminário depois, conversa comigo, nós gostaríamos muito de conhecer você, a sua realidade, e ver se de repente nós não poderíamos fazer uma parceria uns com os outros. Um segundo programa que eu gostaria de enfatizar nesta manhã é o mestrado em missiologia. Nós temos percebido que no sertão nordestino, nós temos hoje bons pastores, bons missionários com uma boa formação, mas nós temos poucos artigos acadêmicos e pouca pesquisa acadêmica acontecendo no meio evangélico sertanejo. E para suprir esta lacuna, o seminário lançou, já há alguns anos atrás, o mestrado em missiologia e teologia bíblica. É um mestrado totalmente flexível. A Sandra, que vocês viram ontem, faz lá do Timor-Leste esse programa. O Ariel faz lá de João Pessoa. Pastor Alisson está aqui? Alisson. Pastor Alisson está lá atrás, faz de Natal, né? Então dá para fazer de Petrolina esse programa. É um programa de 2 anos, tem que ter uma formação superior antes, preferencialmente um seminário. E esse programa, ele tem 4 linhas de pesquisa. Fundamentos bíblico-teológicos da missiologia, análise histórica, teológica, missiológica dos movimentos evangélicos contemporâneos em missões, antropologia e missões a partir do Nordeste brasileiro e educação cristã e missões a partir do Nordeste brasileiro. E o que nós temos visto artigos, teses acadêmicas interessantíssimas estão surgindo a partir de pesquisas de campo que acontecem neste mestrado. Então, se você é plantador de igreja, se você é missionário, se você está ativo num contexto de trabalho missionário no sertão, e você já tem uma formação acadêmica, você é candidato
deste programa e precisamos conversar. Tá? No próximo slide, aqui nós estamos lançando, juntamente com o mestrado, a Remissio, que é a Revista Brasileira de Estudos Teológicos e de Missiologia. A Remissio é uma revista onde as teses acadêmicas trabalhadas por meio do mestrado são publicadas para o mundo acadêmico. E nós precisamos ter literatura produzida por nós para os missionários e pastores que estão vindo para cá. E essa revista supre essa lacuna e ela está com chamada de artigos abertos. Se você tem interesse de publicar alguma coisa, entre no site do seminário www.seminariojuvep.com.br. Lá tem a chamada de artigo, você pode nos enviar o seu artigo, ele vai passar pelo processo de seleção. É aberto, tá? Qualquer um pode participar, mas tem o crivo, vai passar por uma seleção lá. Não garanto que todos os artigos sejam publicados. E o que vai acontecer hoje à tarde, no próximo slide, nós vamos ter aqui no Congresso o primeiro simpósio nordestino de pesquisa em missiologia e teologia bíblica. Aqui, hoje à tarde, às 2h30, não falte, vai ser um momento histórico, nunca aconteceu isso num congresso da Juvep, onde pessoas que enviaram seus artigos, suas pesquisas acadêmicas, e foram selecionadas, vão apresentar os seus trabalhos aqui na plenária. E o tema deste ano para o simpósio foi Desenvolvendo uma Missiologia Bíblica do Sertão às Nações. Então, vocês estão percebendo que nós temos um esforço muito grande acontecendo. Por um lado, num nível acadêmico mais elevado, de fazermos pesquisas e produção de artigos a partir do sertão nordestino, e por outro lado, formar a base de liderança das igrejas em todo o sertão. Estamos de braços abertos para fazermos parcerias, para conversarmos, para ouvirmos as suas necessidades, e queremos continuar servindo a este propósito, que Jesus é o Senhor dos sertões, às nações, e que vocês recebam o preparo necessário para fazer isso com excelência, da melhor forma possível, sendo instrumentos úteis nas mãos de Deus. Amém? Queria pedir mais um favor antes de nós irmos para a reflexão. Se você quer nos ajudar, liga agora teu celular, marca lá o Instagram do seminário, @seminariojuvep. Dessa maneira nós temos como alcançar mais pessoas que ficam sabendo destes programas, e isso nos ajuda muito. Então liga lá teu celular, entra @seminariojuvep, nos marca lá, nos siga, replique estes programas para pessoas que você conhece, e você dessa maneira estará nos ajudando muito. Maiores informações também pelo site do Seminário Juvep, www.seminariojuvep.com.br. Chega do tempo de propaganda, vamos ao que interessa mesmo. Foi nos proposto refletirmos sobre os desafios do preparo e do envio de pastores, de missionários, a partir do sertão às nações. E, preparando aqui este momento, eu fiquei refletindo qual era a realidade na época da primeira igreja, ali na região da Ásia Menor, da Macedônia e da Acaia, principalmente já no final do ministério do apóstolo Paulo. E é muito interessante, se nós olharmos
e compararmos a realidade daquela igreja com a realidade da igreja sertaneja, que nós encontramos diversos paralelos. Por exemplo, a área de atuação do apóstolo Paulo na Ásia Menor, Macedônia e Acaia era de aproximadamente 1.200.000 quilômetros. A região onde ele ministrou, plantou igrejas, consolidou igrejas. A área do semiárido nordestino, aquilo que a gente chama de sertão, é de aproximadamente 1 milhão de quilômetros quadrados. Portanto, é uma área mais ou menos similar em extensão. Mas não só isso, mas a população, a estimativa da população desta região na qual o apóstolo Paulo atuou na primeira metade do século I depois de Cristo, é uma população de mais ou menos 10 milhões de habitantes. Depende um pouco das fontes históricas que você pesquisar. Com algumas igrejas grandes. Éfeso, uma igreja uma cidade em torno de 300 mil habitantes. Corinto, uma cidade em torno de 150, 200 mil habitantes. Tessalônica, uma cidade em torno de 100 mil habitantes. Mas também muitas pequenas cidades com população restrita e uma zona rural muito ampla. No semiárido nordestino nós temos uma população um pouquinho maior, algo em torno de 30, 35, 40 milhões de habitantes. E quais eram os desafios daquela igreja do primeiro século? Ela tinha alguns desafios muito claros, como a hostilidade dos líderes religiosos judeus, que não aceitavam o cristianismo como uma religião que poderia ser apoiada, e sim como uma heresia. A marginalização da igreja pelos governantes, principalmente romanos. Ainda não estamos no período da grande perseguição a partir de Nero, 64 depois de Cristo, mas há uma marginalização. Os governantes não aceitam, não reconhecem a igreja. Uma terceira realidade são igrejas novas, muitas igrejas novas, plantadas nos últimos 30 anos de ministério de Paulo e dos outros apóstolos. Igrejas pequenas, muitas delas desconectadas umas das outras. Uma outra realidade, a carência de recursos financeiros dessas igrejas e a falta de pessoas treinadas. Por fim, a dificuldade de integrar diferentes grupos sociais dentro da igreja. Havia judeus, gentios, escravos, homens livres, mulheres, homens, causando problemas na igreja. E dentro de tudo isso, doutrinas distorcidas. Igrejas influenciadas por heresias e por ensinos distorcidos. Parece que tem alguns paralelos aqui com a realidade que a gente vive também em algumas igrejas e algumas localidades no nosso querido sertão nordestino. Igrejas novas, desconectadas, marginalizadas, hostilidade de outros líderes religiosos, dificuldades de integração, doutrinas, carência de boa doutrina. Uma realidade que nós conhecemos. Mas, por outro lado, essa igreja também estava vivendo um momento de pujança, de muitas novas igrejas sendo plantadas. E exatamente nesta realidade, Paulo escreve 2 cartas, dando instruções ao seu braço direito, Timóteo, de como treinar e acompanhar estas igrejas nesta realidade. E eu gostaria de fazer um voo panorâmico pela primeira carta
de Paulo a Timóteo, tentando destrinchar, descobrir quais são esses temas centrais que Paulo aborda e como que nós podemos aplicar isso num treinamento pastoral missionário nos nossos dias de hoje. E eu gostaria, então, de começar olhando para 1 Timóteo, capítulo 1, os versos 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. É muito interessante que esse prefácio em 1 Timóteo é quase idêntico com o prefácio de 2 Timóteo. Paulo repete, palavras por palavras, este prefácio. E é interessante que Paulo aqui se situa, ele diz qual que é a sua identidade, a partir de quem ele vive o seu ministério, a partir de quem ele exerce a sua função apostólica. Paulo constrói o seu ministério a partir da pessoa de Deus. A base de tudo que Paulo vai escrever na primeira carta de Timóteo, na segunda carta de Timóteo, tem a ver com o seu encontro pessoal com esse Deus glorioso, que leva a total submissão e adoração a Ele. Eu gostaria aqui já tirar uma primeira conclusão para qualquer treinamento e preparo de missionários e pastores para o sertão e para as nações. Um seminário, um treinamento, em primeiro lugar, tem que levar o candidato a um encontro pessoal e transformador com Deus. Esse aspecto existencial, esse aspecto contemplativo, esse encontro com Deus, é a partir dele que nós vamos construir qualquer outra proposta pedagógica para o candidato. Meus queridos, nós precisamos, no seminário, ter a experiência que Moisés teve na sarça ardente. Isso é terra santa. É um encontro com Deus. E a pergunta, quem és tu? Qual é o teu nome? É essencial para qualquer ministro. Não é uma mera conversão, é mais do que isso. É uma submissão total de todas as áreas da minha vida a esse Deus glorioso, Criador, Santo, que veio ao encontro de mim. Ah, Tomás, mas isso é óbvio, quem vai para o seminário é crente. Infelizmente não é. E a nossa experiência no seminário é: quantos têm um encontro profundo e real com o Senhor, justamente no seu período de preparo? Segunda conversão. Meus queridos, um seminário não pode ser um lugar apenas de conhecimento cognitivo. Ele precisa ter esse elemento existencial na vida do aluno. Porque a partir dele que vai haver submissão, que vai haver transformação,
que vai haver direcionamento e mudança de vida. Mas Paulo continua, no capítulo 1, a partir do versículo 3, dizendo o seguinte: roguei-lhe que permanecesse em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas, e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis, que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus, e mais à frente, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. É necessário começarmos com esse encontro existencial com Deus, e com uma total submissão da nossa vida a esse Deus glorioso. Mas é necessário conhecermos, compreendermos, amarmos e seguirmos a mensagem da cruz, que tanto falamos sobre ela durante esse congresso. Não é possível termos obreiros de campo que não conhecem a Bíblia. Plantadores de igrejas, missionários, precisam ter sólidos conhecimentos bíblico-teológicos, porque nós precisamos dar respostas às perguntas do povo. E de onde nós vamos tirar essas respostas, se não é da palavra de Deus? Em 2 Timóteo, Paulo diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Em 2,15 ele vai dizer, 2 Timóteo: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, e que maneja corretamente a palavra da verdade. Um líder, um pastor, um plantador de igreja, um missionário, ele precisa ter uma profunda confiança na autoridade, no poder da palavra de Deus. Ele precisa usar a palavra de Deus e deixá-la moldar cada área da sua vida pessoal e da vida da igreja e do seu ministério. Mais do que isso, o líder precisa estar capacitado a comunicar eficazmente esta mensagem de Deus a todas as línguas, povos e nações. E uma terceira aplicação é que missões é um constante confronto entre verdade e mentira, entre o certo e o errado, entre a luz e as trevas. Por isso, no Manifesto de Manila, Congresso de Lausanne 2, no item 2A, diz o seguinte: apologética, isto é, a defesa e confirmação do Evangelho, é uma parte imprescindível de um conceito missionário bíblico. Nós ouvimos hoje na mensagem da manhã, se nós queremos ter igrejas saudáveis no sertão, se nós queremos plantar igrejas saudáveis no sertão, se nós queremos enviar missionários que plantem igrejas saudáveis nas nações, estas pessoas precisam confiar, amar e comunicar a mensagem da cruz. Não é possível irmos para o campo missionário sem uma sólida base bíblico-teológica. Infelizmente, nós estamos vivendo uma realidade onde, por causa da urgência, por causa da pressa, por causa das necessidades de campo, muitos líderes deixam os seus vocacionados irem para campo sem terem este fundamento sólido. E o problema é que eles não duram em campo, porque eles não têm o fundamento necessário para isso. E por isso,
tantas igrejas com doutrinas distorcidas. Por isso, tantos problemas de equipe em campo. Por isso, tantos problemas de desistência de campo, porque falta o fundamento. Meus queridos, não podemos deixar de confiar, amar, conhecer e comunicar a mensagem da cruz. E para isso nós precisamos manejar bem a palavra. Isso vale para plantadores no sertão. Isso vale para missionários transculturais. E o texto continua. No capítulo 2, Paulo dá instruções para Timóteo. E vamos ler os versículos 1 e 8. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. E aí no 8, quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira, sem discussão. Além do encontro com Deus, com a glória de Deus, que muda existencialmente a nossa cosmovisão, a nossa maneira de enxergarmos este mundo, e de termos uma sólida base na palavra inspirada por Deus, confiança nela, saber manejá-la. Obreiro, missionário, plantador de igrejas, o pastor, ele precisa cultivar uma contínua e crescente vida de oração com Deus. Meus queridos, estamos numa época do pragmatismo, dos métodos, do que funciona. Mas a única coisa que funciona de verdade é o joelho no chão, é a oração. O seminário tem que ser um lugar de oração, de submissão de todas as áreas da minha vida ao Senhor. A oração é a base de todo o trabalho missionário e da vida da igreja. Portanto, um obreiro precisa aprender a orar num seminário. Um obreiro precisa entender que é através da oração que buscamos a direção de Deus e o poder para enfrentar os desafios do campo missionário. Oração é a base de um bom treinamento pastoral missionário. Mas mais do que isso, nos capítulos 3 e 4 de 1 Timóteo, Paulo agora, ele trabalha questões do caráter da vida de um obreiro. Os versículos 1 a 7 de 1 Timóteo 3, ele diz: é necessário, pois, que o líder, que o bispo, seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar, não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico, não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito, nem na cilada do diabo. No capítulo 4, versículos 12 e seguinte, ele diz: seja um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação, ao ensino. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina.
perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo, quanto aos que o ouvem. É muito interessante Paulo dizer aqui, sim, atenta para a doutrina, para a sã doutrina, esse lado cognitivo, de conhecer, de entender, de manejar bem a palavra de Deus. Mas ele diz, atente para a sua vida pessoal com Deus, sua vida de oração, sua vida de exemplo, sua vida irrepreensível de santidade perante o Senhor. E no 2 Timóteo 3, 4 a 5, ele vai mostrar como isso deve acontecer na prática, se tiver pessoas precipitadas, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, fuja, afaste-se desses. Um preparo missionário, um preparo pastoral, um preparo de líderes no sertão, um preparo de plantadores de igrejas, necessariamente precisa trabalhar, forjar um caráter de vida exemplar. Muito mais ainda numa cultura que observa, que fofoca, que fala mal de pastor, que inventa história de líderes. Eu vivi tudo isso no sertão. Gisélia está ali, a gente tem umas histórias para contar, né, Gisélia? Caráter de vida irrepreensível. Não dá para viver uma dicotomia entre vida pessoal e ministério. Não dá para viver uma dicotomia entre marido chamado, esposa não chamado. No sertão não existe isso. É a tua família, é o teu casamento, são os teus filhos. Tudo isso está na plateia, está sendo observado. Precisamos formar líderes que sejam um reflexo genuíno de Cristo, com vidas transformadas e alicerçadas no Evangelho. Um líder deve encarnar o Evangelho de tal forma que ele reflita os valores do reino e o caráter de Cristo. Encarnar o Evangelho. E é interessante que agora no capítulo 5, Paulo vai finalmente falar das ferramentas. Nós sempre pensamos que seminário é um lugar de ferramentas e teologia, né? Paulo só coloca aqui já no finalzinho. 5º lugar, as ferramentas para o plantio e a consolidação da igreja. 1 Timóteo 5, a partir do versículo 1, ele diz, não repreenda Timóteo asperamente o homem idoso, exorte-o como se ele fosse seu pai. Ele está falando aqui de aconselhamento, de ensino, de exortação. Trate os jovens como irmãos, as mulheres idosas como mães e as moças como irmãs, com toda a pureza. Como proceder nesse discipular da igreja. Os versos 3 a 16, ele dá instruções para as viúvas necessitadas, como lidar com essa realidade das viúvas necessitadas na igreja. Versos 17 a 25, como lidar com os líderes e com problema com os líderes na igreja. Capítulo 6, versos 1 e 2, como lidar com os escravos dentro da igreja. Se olharmos para 2 Timóteo 4, versos 2 a 5, ele vai dizer, pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos. Faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Meus queridos,
Precisamos formar pastores e missionários que aprenderam a evangelizar como estilo de vida, que aprenderam a discipular como estilo de vida, que aprenderam a aconselhar como estilo de vida, que aprenderam a exortar a partir da palavra de Deus, que aprenderam a pregar a palavra em tempo e fora de tempo, não só no púlpito. Trabalhei 7 anos no Amazonas. Eu dava aula em vários seminários lá. E certa vez fomos fazer um avanço, ou um estágio, com seminaristas de um seminário, de um determinado seminário lá. E nós trabalhávamos com um ministério com crianças de rua, em Belém do Pará. E esses seminaristas vieram, e nós fizemos aquele trabalho na rua. Depois do evangelismo, um dos seminaristas veio a mim e falou: pastor, o senhor não tem formação teológica? Tenho. O senhor não tem mestrado em teologia? Tenho. O senhor já foi pastor de igreja? Já. Mas então por que você gasta a tua vida sentado no chão aqui com essas crianças e não é um pastor de púlpito? Nós não precisamos formar pastores de púlpito. Nós precisamos formar pastores de vida, onde a vida é o nosso púlpito. Meus queridos, essa história de pastor de asfalto não dá certo. É pastor de vida, não é pastor de templo. Não queremos formar teólogos, mas pastores e missionários engajados nas práticas ministeriais. Evangelizar, discipular, aconselhar, pregar, ensinar. Precisamos formar pessoas que amem a igreja de Cristo, estão engajados na sua formação e fortalecimento. Ninguém pode ir para campo se não tem um amor profundo pela igreja. E é interessante que 2 Timóteo 2, 1 a 13, Paulo vai enfatizar que uma das funções centrais de um pastor é treinar outros líderes. As palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis, que sejam capazes de ensinar outros. Suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Meus queridos, se nós queremos formar plantadores de igrejas para os sertões e missionários transculturais para as nações, nós precisamos de treinar pessoas. E esse papel não é um papel só do seminário, esse é o papel da igreja. Pastor presente aqui, reúna a liderança da tua igreja e treine eles para serem plantadores de igrejas e depois para serem enviados às nações. Não tenha medo de ensinar aquilo que você aprendeu. Forme discípulos. Treinar líderes para plantar novas igrejas que se multiplicam rápida e espontaneamente. E formar líderes que podem ser enviados às missões transculturais, que sejam fiéis à palavra e aptos a comunicar essa palavra em outros contextos culturais e sociais. Esse tem que ser o objetivo de todo pastor de igreja. Você só desempenhou bem o seu papel que quando você sair da tua igreja, você deixa pelo menos 2, 3 outras pessoas que podem fazer aquilo que você fazia. Treine.
O ministério de Paulo treinou em torno de 70 obreiros. 70 nomes que são mencionados, que foram companheiros de Paulo. Qual que foi o segredo ministerial de Paulo? Como que Paulo conseguiu plantar tantas igrejas? Como que Paulo conseguiu pastorear tantas igrejas? Porque ele treinou. Ele formou discípulos. Pastor, treine. Conversa comigo depois. Vamos fazer um micropolo na tua igreja. Treine os teus obreiros. E por fim, no capítulo 6, Paulo dá a última instrução para o seu querido discípulo Timóteo. Ele vai dizer onde o obreiro não deve colocar a sua esperança e onde ele deve colocar a sua esperança. Versos 3 a 10 ele diz: os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Mais à frente, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Eu falei da realidade da igreja no primeiro século. Igrejas pequenas, sem muitos recursos humanos e com poucos recursos financeiros. Uma realidade parecida com a nossa. E Paulo está dizendo, pastores, igrejas, não coloquem sua confiança em estruturas financeiras. O dinheiro é importante, mas o Senhor é o dono do dinheiro. E nós ouvimos ontem aqui, acho que foi a Sandra que falou, que nós temos o mais importante à disposição aqui: homens, mulheres, profundamente impactados pelo amor de Deus e dispostos a engajar a sua vida para onde Deus os enviar. Isso é o mais difícil em missões. O resto Ele dará. Precisamos aprender a confiar nele. E eu acho a história da Juvep aqui muito didática nesse sentido. Mas uma missão que nunca teve dinheiro, né, Sérgio? Nunca fecham as contas. Há 40 e tantos anos. E Deus tem sustentado. Tem um contador ali da Juvep que já foi, né? Já cuidou das finanças. Todo mês é uma dor de cabeça. E Deus tem abençoado. E Deus tem cuidado. Radicais que nadam em dinheiro, né? Sobrando. É a luta. Mas é ela que forja essa dependência no nosso coração. E aí, Paulo vai dizer, nos versos 11 a 16 do capítulo 6, onde colocar a esperança. Onde colocar a sua fé. É nas promessas eternas dele. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna para o qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Guarde este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual Deus fará cumprir no seu devido tempo. Confie nele, confie nas promessas dele. Ele é o Senhor, ele é o Rei, ele te chamou, ele te vocacionou, ele te enviou e ele vai te sustentar. Vamos olhar para o mundo, o que está acontecendo em termos de missões. As nações ricas estão deixando de enviar missionários. E as nações pobres que estão enviando. Se dinheiro fizesse missões,
Não seria assim. E no 2 Timóteo 1, 7 a 12, ele finaliza então: precisamos obreiros que têm esperança e fé no Senhor, mas que perseverem nas tribulações. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor, de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Por essa causa eu também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Trabalho missionário, planteio de igrejas sempre vão enfrentar desafios, sempre vão enfrentar adversidades. E é preciso formar obreiros que perseveram, que tenham coragem, que tenham fé para superar as dificuldades, para suportar as lutas, as adversidades e continuar no caminho da missão, porque eles têm a esperança nas promessas de Deus. No que você põe a tua esperança? Em estruturas? Em recursos? Eu queria concluir, resumindo então, nesse voo panorâmico que fizemos aqui por 1 Timóteo, quais são os temas centrais que Paulo abordou, que devem ser tratados no treinamento de obreiros nas igrejas do primeiro século. Primeiro, treine pessoas que reflitam a imagem de Cristo. Pequenos Cristos andando entre nós. Treine pessoas que conhecem, que confiam, que amam e que manejam bem as Escrituras Sagradas. Treine pessoas que cultivam uma intensa vida de oração. Treine pessoas que evangelizam abundantemente em todo lugar, em todo momento. Treine pessoas que discipulam intensamente a vida dos novos convertidos. Treine pessoas que treinam novos líderes. Treine pessoas que perseveram diante das dificuldades. Treine pessoas que colocam a sua fé e esperança nas promessas eternas de Deus e não em recursos humanos. Que nós tenhamos sabedoria no treinamento, no preparo e no envio dessa próxima geração de plantadores de igrejas e de missionários transculturais. E eu creio que a igreja sertaneja pode ser uma bênção para o movimento missionário do Brasil e do mundo, justamente por não ser grande, porque não tem tanto recurso, mas porque tem pessoas profundamente comprometidos com o Senhor.